Boa tarde, pessoal. A professora está aqui para gravar a aula de vocês referente ao capítulo 4 e logo na sequência o capítulo 5. O capítulo 4, ele trata da formação da crosta terrestre. Vocês já viram falar desse conteúdo, e inclusive fui eu que dei aula para vocês em outros anos. Quando nós pensamos na formação do planeta Terra, a Terra tem o formato esférico, aí ela tem a crosta, depois ela tem o manto e o núcleo. Qual é a camada mais fina? É a crosta terrestre, que é também conhecido como litosfera, é a parte sólida do planeta Terra. Essa tem uma espessura menor, só que quando você começa a penetrar pela estrutura da Terra, se você observar esse desenho, então a parte mais fina é a chamada crosta terrestre. Depois eu tenho o manto, que ele é pastoso, e depois eu tenho o núcleo da Terra, que é os minerais em milhões e milhões de graus superaquecido que derrete. Quando eu penso nessa formação de crosta, manto e núcleo, ela tem outras subdivisões. Eu tenho a crosta, conhecido como simplesmente a crosta superficial, depois eu tenho o manto inferior, o manto superior. Eu tenho a zona chamada zona de transição, que fica entre a crosta e o manto e o núcleo, conhecido como zona de transição, e depois eu tenho o núcleo interno e o núcleo externo. Mas em meios gerais a gente diz crosta, manto e núcleo. Quando a professora trabalhava com vocês lá no Fundamental 2, a professora dizia assim que era para vocês comparar o nosso planeta Terra a um ovo. Por quê? A camada mais fina, que é a casca, nós compararíamos com a crosta terrestre ou com a litosfera. Onde eu teria a gema do ovo, eu consideraria como o manto, que é um manto pastoso. E onde eu tenho a gema do ovo, eu considero como o núcleo da Terra, que são os minerais a milhões e milhões de aquecimento. Quando nós pensamos nessa crosta, nesse manto e nesse núcleo, é necessário que o homem ele venha aprofundando seus estudos diariamente. E quando o homem começa a estudar esse território que a gente vive, o homem descobriu que a Terra tem idades diferentes. Por exemplo, quanto mais antigo um solo é, maior serão os recursos minerais existentes nesse solo. Eu tenho as chamadas eras. Eu tenho a era cenozoica, que ela é formada lá do período das cordilheiras dos Andes, dos Alpes. Depois eu tenho o período mesozoico, que é um período com intensa atividade vulcânica. O período paleozoico, que esse é que teve um processo muito grande de sedimentação, de formação das rochas sedimentares. E depois eu tenho o período conhecido como arqueozoica ou proterozoica, é o chamado período pré-cambriano. Esses são conhecidos como os maciços antigos. Onde é que o Brasil se enquadra? O Brasil se enquadra no período pré-cambriano. É o período mais antigo. Por isso que dentro do nosso território brasileiro nós temos uma grande reserva de recursos minerais. Quando eu penso na quantidade de petróleo que o território brasileiro tem, eu tenho que entender que petróleo não é lençol freático. O petróleo ele se forma a partir da sedimentação, a partir da compactação de restos de animais e vegetais. Para que tenha ali uma veia petrolífera, como a gente diz, tem que ter milhões e milhões de anos aquele pedaço de terra. E o Brasil tem uma boa quantidade. Quando a gente pensa na estrutura geológica, a gente tem que pensar o que são os crátons. É a estrutura mais antiga, mais velha, lá do período pré-cambriano. Ela é formada por rochas magmáticas. O que são rochas magmáticas? A professora já cansou de dizer isso também. Rochas magmáticas são rochas que se formam a partir do momento que um vulcão entra em erupção, a lava vulcânica sai. Quando essa lava vulcânica entra em contato com a atmosfera, quando ela entra em contato com a parte líquida, automaticamente essa lava vulcânica se solidifica. Então, quando vocês eram menores, eu falava para vocês pensar na calda do pudim. Por quê? Extremamente quente, quando entra em contato com uma pedra gelada ou com água, ela se solidifica. As nossas rochas magmáticas que a gente tem, elas são as rochas mais antigas existentes no planeta Terra. Depois eu tenho as áreas chamadas de bacia de sedimentação.
Para que aconteça essa bacia de sedimentação, é necessário que tenha que acontecer o desgaste de uma rocha e a formação, a deposição dessa rocha em outro território. E depois a professora vai postar para vocês vários slides que mostram exatamente cada tipo de rocha. Então, a rocha magmática, ela é a partir de quando o vulcão entra em erupção, é a partir da solidificação lá nos processos mais antigos. Depois eu tenho as chamadas rochas sedimentares. Ela é a rocha que sai partícula de uma e é depositada em outra. Depois eu tenho os chamados dobramentos modernos. Os dobramentos modernos é chamado de terra nova, de formação nova, de um período mais novo. Eu tenho entre eles a cordilheira do Himalaia, eu tenho as regiões montanhosas. Quando a gente pensa só nos tipos de rochas existentes, então olha só, professora, como é que forma o solo? Eu falei para vocês na semana passada, que é detritos de rochas que vão sendo depositados milhões e milhões de anos. Tá, chegamos lá, passamos os períodos. Chegamos na era mais moderna e eu quero saber qual é o tipo de cada rocha. Então, eu tenho lá as rochas magmáticas ou rochas ígneas. São as rochas a partir da solidificação do magma quando o vulcão entra em erupção. Rocha antiga, rocha velha. As rochas metamórficas. Rochas metamórficas, elas acontecem a partir da transformação de uma rocha até outra. Mas não é sedimentação, não. É uma rocha que vai passando por uma metamorfose, por uma transformação. Então, ela deixa de ser uma rocha magmática e com os milhões e milhões de anos, ela se transformou numa rocha metamórfica. Um exemplo de rocha metamórfica, o mármore. O mármore, o granito que a gente usa muito em casa, é um exemplo de rocha metamórfica. Rocha sedimentar. Quando você olha para uma rocha sedimentar, é muito nítido. A rocha ela é formada por camadas. Por quê? É sedimentos que é retirado de uma rocha, o processo erosivo vai levando esses segmentos, esses sedimentos para um outro tipo de lugar e lá ele vai formando uma outra rocha que chama-se rocha sedimentar. Quando a gente olha para uma rocha sedimentar, parece que ela foi construída em camadas, e é verdade. Por que ela foi construída em camada? Há milhões e milhões de anos no processo erosivo. Que tipo de rocha eu posso considerar como uma rocha sedimentar? O que faz essa rocha acontecer? Areia. Areia, desculpa pessoal, minha câmera caiu. A areia, ela passa por transformação. A areia é partícula de rochas. Então, a areia, ela é um exemplo, professor, de formação sedimentar? Sim, ela foi transportada de um local para o outro. Quais os agentes que fazem isso? Os agentes que participam do processo erosivo. E quando nós pensamos no aproveitamento do subsolo, a professora já disse, quanto mais rico é um solo, mais velho esse solo é. Então, o continente africano é um continente extremamente velho, muito antigo. Por quê? Porque tem uma grande concentração de recursos minerais lá. O solo brasileiro é datado lá do período pré-cambriano, muito velho. Daí eu ter a existência de tantos recursos minerais. O gás natural e o petróleo, eu já disse para vocês, ele se forma a partir da sedimentação, a partir da compactação de restos de animais e vegetais. Onde eu encontro petróleo? Em algumas áreas onde isso aconteceu, onde esse processo, há milhares e milhares de anos atrás, vem acontecendo. E o gás natural e o petróleo é um recurso renovável? Não, é não renovável. Se eu esgoto uma veia petrolífera, eu não vou ter mais petróleo ali. Quando eu penso nas formações do planeta Terra, nas formações que nós temos as montanhas. Aí vai depender de qual é a altitude dessa montanha para eu definir. Mas uma montanha são formações associadas aos limites das placas tectônicas. Olha que interessante, nós vamos começar a falar agora de placa tectônica. Então, as placas tectônicas, elas são o que, pessoal? O planeta Terra, eu vou postar lá depois para vocês verem nos slides, ele é dividido em grandes placas. É como se eu pegasse um ovo, não falei que a Terra é representada por ovo, batesse e ela ficasse trincada. Então, nós temos, quando você pega o planisfério, você observa lá todos os encontros das placas tectônicas. Por que eu tenho o Japão, onde eu tenho uma grande movimentação? Porque ele está literalmente no encontro das placas tectônicas.
Por que que no Brasil eu não tenho isso? Porque o Brasil está no meio da placa sul-americana. Existem os tremores de terra? Existe. O que chega aqui no território brasileiro são pouquíssimas vibrações. Sofre com os terremotos, com os abalos sísmicos, com os tsunamis, os países que estão ali literalmente no encontro de duas ou mais placas tectônicas. E as placas tectônicas, elas têm dois movimentos. O movimento convergente e o movimento divergente. Então, olha só. Então, eu tenho a placa, ela está lá paradinha, a terra, o magma da terra, ele continua movimentando. Quando essa placa afasta-se, então a placa está movimentando, ela está se afastando. É um movimento chamado de movimento, vamos ver se vocês se lembram. Lembraram aí na cabecinha de vocês? Não? Então, vamos lá. A professora já cansou falar para vocês que tem dois tipos de movimentos. O movimento de afastamento e o movimento de encontro. O movimento de afastamento é o movimento divergente. Elas estão se separando. Agora, quando eu falo para vocês que eu tenho um movimento convergente, é quando as placas se encontram. Então, olha só, dois movimentos, divergente quando as placas se afastam. Professora, como que eu posso saber que uma placa realmente se afastou? Se você olhar para o planisfério, você vai perceber que algumas partes do território ele se encaixam perfeitamente. Por exemplo, a África com a América do Sul. Aí a gente consegue perceber que aquilo ali foi provocado por o afastamento das placas tectônicas. Ou então, quando eu tenho um cânion. O que pode ter provocado um cânion? Só o processo erosivo? Não. É no processo de movimentação das placas, houve a abertura de uma fenda. Isso é um movimento divergente, é um movimento de afastamento. Agora, todas as vezes que eu tenho um tremor de terra, que eu tenho um abalo sísmico, que eu tenho uma tsunami, isso é um movimento convergente, é um movimento que as placas se encontram. E a formação rochosa, a formação montanhosa de um território, há milhões e milhões de anos atrás, ela aconteceu porque no movimento das placas convergentes, eles falam que há uma fenda, uma abertura, e aí há o vazamento da camada que se torna uma camada rochosa. Porque, gente, quando há essa movimentação das placas tectônicas, e eles acreditam que seja o que provoca o surgimento das montanhas, há o vazamento. E esse vazamento desse magma, desse núcleo da Terra, quando ele entra em erupção, ele chega em contato com a atmosfera e ele ali forma uma cadeia montanhosa. Então, professora, então a movimentação das placas tectônicas não é só quando tem um tremor que a gente sente? Não. O relevo que a gente observa hoje no planeta Terra, ele é característico das movimentações das placas tectônicas. Seja no movimento divergente ou seja no movimento convergente. Quando eu penso no planalto, então eu estou pensando numa região mais ou menos plana, não estou, pessoal? Os planaltos são superfícies irregulares que têm até uma determinada altitude e possuem um processo erosivo com muita intensidade. Planalto. Montanha é um alto relevo, grande altitude. Planalto, uma altitude mais ou menos. Planícies é uma área plana, o próprio nome já diz. São menos acidentadas e de altitudes menores. E eu tenho ali as planícies chamadas planícies litorâneas fluviais. O que são isso? São aquelas planícies que ficam inundadas. É uma planície litorânea fluvial. Professor, então quando eu estou chegando aqui na praia e eu observo ali aquela área inundada, é uma planície fluvial, uma planície que fica embaixo d'água a maioria do tempo. As depressões são áreas mais rebaixadas, tudo isso em relação ao nível do mar. Então, eu tenho montanha, planalto, planície e depressão. Tudo bem? Tudo isso é provocado pelo movimento das placas tectônicas? Sim, mas o processo erosivo ele vai modificando esse relevo. Esse, pessoal, foi o capítulo 4. O capítulo 5 é o que a professora acabou de explicar. Quando eu penso no processo de formação do planeta Terra, aí eu pego lá há 250 milhões, 225, 250 milhões de anos atrás, a Terra ela tinha uma única massa, chamada de Pangeia. E
A movimentação das placas tectônicas, ela foi provocando no movimento divergente, essas placas foram se afastando. Quando chegamos a 200 milhões de anos, ela já estava quase que totalmente separada. Uma parte acima chamada Laurásia, a parte abaixo chamava Gondwana. Então, eu saí de 250, 225 milhões, 250 milhões de anos atrás, onde era uma única massa. Depois eu passei para duas massas, Laurásia ao norte, Gondwana ao sul. Aí vem os outros períodos, vem os períodos chamados período Jurássico, há 135 milhões de anos, a Terra continuava se afastando. Depois eu tenho o período chamado de período Cretáceo, que é 65 milhões de anos, e até chegarmos na configuração dos dias atuais. Qual é a configuração dos dias atuais? Quando você pega um planisfério, você vê a América do Norte, América Central, América do Sul, depois você vê Europa, Ásia, que é conhecido por Eurásia, depois você vê logo em seguida o continente africano e um pouco mais abaixo a Oceania. Acredita-se os pesquisadores, os geógrafos, os geólogos, que há milhões e milhões de anos atrás aquilo era uma única massa continental. E que no movimento das placas tectônicas, e ela foi provocando uma instabilidade, ela foi se movimentando, foi surgindo aí as montanhas, foi surgindo os planaltos, foi surgindo as depressões. Tudo isso é justificado por conta do movimento das placas tectônicas. E quando eu falo assim, ó, a área onde eu tenho o encontro da placa é chamada falhas tectônicas. É onde as placas estão ali juntas e pode ser que ela venha se chocar ou pode ser que ela venha se afastar. Quando há o encontro dessas placas tectônicas, ela é chamada de abalo sísmico. Aí eu digo assim para vocês, olha, a área onde aconteceu o encontro é chamado de epicentro. É o local onde realmente aconteceu o tremor de terra. É o local exatamente onde as placas se encontraram. Aí existe uma escala que se chama escala Richter. É a escala que mede a dimensão desse movimento das placas tectônicas, quando a placa se choca no movimento convergente. Então, a escala Richter é uma agulha imantada que fica sobre um papel e ela é muito sensível. Então, qualquer tremor que tem no planeta Terra, essa agulha imantada ela vai fazendo um desenho no papel. Aí, chama-se escala Richter, porque quem deu o nome foi o cientista e que tinha esse nome. A professora está postando lá depois para vocês imagens de uma tsunami. O que uma tsunami tem a ver, professora, com uma placa tectônica? Tem tudo a ver. Só existe uma tsunami se eu tenho continente e eu tenho o oceano. Lá dentro do oceano, houve o encontro de duas ou mais placas. Quando essas placas se encontram e uma das partes se desencaixa, a gente diz que no quebra-cabeça uma parte soergue, quando há o soerguimento de uma dessas placas. E esse soerguimento é em direção ao continente, então aqui forma-se uma pequena onda. E essa onda, quanto mais perto do continente ela vai chegando, maior é a altura e maior é a intensidade de água. Então, maior é a devastação dessa onda. Onde houve o encontro, o epicentro ali, ninguém vai sentir nada. Então, existem casos, por exemplo, na Indonésia, das pessoas que estavam lá praticando o mergulho e que não sentiram nada. Quando eles voltaram à superfície, a tsunami tinha lavado tudo. Tudo bem, pessoal? Tudo isso que a professora explicou aqui, a professora montou os slides e a professora vai explicar tudo um por um novamente na nossa aula. Eu espero que vocês estejam bem. A professora não aguenta mais ficar em casa, eu gosto de ver gente, eu gosto de bater papo, eu gosto de dar risada. Então eu estou rezando para que passe logo tudo isso. Fiquem com Deus, tá?